Olá, gostaríamos hoje de fazer uma meditação no texto de Ezequiel, capítulo 37, dos versos de 1 a 14. A palavra de Deus diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu o cumprirei, diz o Senhor. Esse belo texto da Palavra de Deus, ele nos fala de uma visão. O verso 1 diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. O Ezequiel ele tem uma visão, e nessa visão havia muitos ossos secos. O que são os ossos secos? O verso 11 explica: Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Ezequiel viveu no tempo do exílio na Babilônia. Os babilônios destruíram Jerusalém e levaram cativos para a Babilônia a liderança do povo de Israel. E lá no exílio, o povo começou a perder a esperança. E a palavra de Deus diz que esse povo, quando perde a esperança, se torna um monte de ossos secos. Gente que perdeu a esperança, já morreu no seu coração. Gente que perdeu a esperança, já está perdido dentro de si. O que a palavra de Deus quer dizer para a gente é que nós devemos ter a nossa esperança firme no Senhor. O Senhor manda Ezequiel profetizar, e aqueles ossos começam a criar tendões e carnes. Essa é a primeira etapa da salvação que Deus veio realizar sobre Israel.
Deus tirou Israel da sua sepultura. Deus tirou Israel do exílio da Babilônia e os conduziu novamente à Palestina, na época do profeta Ezequiel. No entanto, o povo ainda não tinha o Espírito. Quando Jesus, o Messias, ele veio, ele enviou o Espírito aos nossos corações. E hoje, nós que cremos no Evangelho, nós que cremos em Jesus Cristo, na sua cruz e ressurreição, nós que somos a habitação do seu Espírito Santo, estamos vivos pela graça de Deus, vivos para uma viva esperança. Não são as circunstâncias que devem definir o nosso estado de espírito, mas é o Senhor. O Senhor que já enviou o seu Espírito aos nossos corações. E por causa do Espírito do Senhor que habita em nós, o Espírito da vida e o Espírito da nova criação, nós mantemos a nossa esperança sempre no Senhor. Os dias podem ser difíceis, mas nós sabemos que quem vai dar a última palavra é o Senhor. O mesmo Senhor que, por amor de nós, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa salvação e nos enviou aos nossos corações o seu Santo Espírito. E o texto termina dizendo: portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu Espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. E o Senhor cumpriu. Toda essa palavra o Senhor cumpriu. O Senhor tem sido fiel em toda a história. E essa fidelidade que Deus demonstrou para Israel, Ele continua demonstrando na nossa vida hoje. Portanto, confia no Senhor. Tenha esperança. Não seja um morto-vivo, mas seja alguém que tem uma esperança viva no Evangelho. Confia no Senhor. Ele te ama. Ele é bom e Ele é soberano. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.